Quando Paulo escreve a igreja de Filipos, se diz Filipenses, capítulo 1. Glórias a Deus. Amém. Nós vamos ler um versículo só. Desse versículo nós vamos degustá-lo, porque a palavra de Deus é alimento. Amém? Amém. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Amém. Amém? Amém. Eu gostaria que a igreja pusesse de pé em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que quando falará contigo, põe-te de pé. Amém. E é Deus falando agora pela palavra, amém? Porque a palavra de Deus é a boca de Deus nos fala. Filipenses capítulo 1, versos 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É isso. Amém. Amém? Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Nós fizemos uso aqui de um texto. E por que Paulo chegou a esse denominador comum, a esse resultado? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para nós entendermos que Paulo quis dizer, nós precisamos também fazer uso do contexto, para que nós possamos entender o que Paulo quis dizer. Apesar que o que se está dizendo aqui já é bem de nosso entendimento. Quando Paulo quis dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, Paulo simplesmente ele se despojou do seu eu, da sua vontade, do seu modo de viver. E ele quis dizer, né, que não vivia mais ele, mas Cristo vive em mim, como diz a palavra, ou seja, não faço mais a minha vontade, mas faço a vontade de Deus. E aí, para nós entendermos isso, nós vamos lá para o verso 12, que a epígrafe do texto fala sobre a prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. Isso é bem contraditório, irmãos, para nós entendermos isso aí já foge do nosso intelecto. Como é que a prisão de um homem vai contribuir para alguma coisa, né? Mas só que para as coisas de Deus é dessa maneira. Nós vamos andar sempre na contramão de Deus, porque quando Deus diz sim, aleluia, a gente diz não, ou o diabo diz não, e quando Deus diz não, o diabo vai dizer sim, nunca vai estar de comum acordo. E a palavra vai dizer aqui, irmãos, que quando Paulo escreve essa carta, ele vai dizer: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Aleluia. Tudo o que acontecia, perseguições, tribulações, prisões, açoite, era algo que contribuía para o Evangelho da época. É algo tão tremendo que parecia que era honroso sofrer pelo Evangelho, coisa que nos dias atuais ninguém quer sofrer mais. Nos dias atuais ninguém quer morrer pelo Evangelho, ninguém quer se doar o Evangelho, ninguém quer se despojar para viver o Evangelho. O que é se despojar? É largar, é deixar tudo que nós fazíamos antigamente, quando nós éramos, aleluia, não conhecedor da verdade. Porque lá em João 82 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando eu conheço a palavra, eu sou liberto de alguma coisa. Amém. E é algo totalmente o contrário, o oposto à vontade de Deus. E Paulo estava dizendo exatamente que as prisões de Paulo incentivavam o Evangelho ao crescimento. Aleluia. Aquilo que acontecia com Paulo não era de tristeza para a igreja, não, queridos. Olha só. A igreja que se fortalecia por causa disso. E Paulo está dizendo: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Bom, nós sabemos que Paulo era muito conhecido. Primeiro, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E Saulo era o maior perseguidor, era o maior tirano, era um perigo para a igreja. Saulo, ele tinha prazer de matar cristão, de levar preso, aleluia. E como a fama de Paulo era grande, de maneira que todos na igreja conheciam
porque ele tinha poder e autoridade, através do sumo sacerdote ou dos sacerdotes, de pedir cartas e prender todo aquele que invocasse ou falasse do nome de Jesus. Agora Paulo está sendo reconhecido, porque Deus chega para Paulo e diz: agora tu vai saber que importa agora tu sofrer e ser perseguido por causa do Evangelho. Se você vai ver a história lá em Atos 9, nós vamos nos deparar com a conversão de Paulo, ou de Saulo, né? Que era Paulo, hoje, o escritor da palavra, da maior parte do Novo Testamento. E aí Paulo vai dizer aqui, irmão, de maneira que as minhas prisões foram manifestas a toda a guarda pretoriana e todos os demais lugares. Era notório. Mas por causa disso, muitos dos irmãos, aleluia, tomaram ânimo. A Bíblia vai dizer assim: olha, muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Dá para entender isso? Não dá, né? Não tem como a gente entender. Porque se fosse nos dias atuais, a igreja teria medo. A igreja ficava como acuada. Rapaz, o pastor foi preso. Agora nós vamos ficar em silêncio ainda. Vamos cultuar de porta fechada. Aqui está nos mostrando o contrário, irmãos. Porque sofrer pelo Evangelho, aleluia, é uma causa nobre. Morrer pelo Evangelho é uma causa nobre. Sabe? Quando eu resolvi seguir a Cristo, conhecer Jesus, amá-lo como Ele me amou primeiro, eu estava disposto a morrer pelo Evangelho, como ainda estou hoje. É tanto que uma vez, eu tenho testemunho ali em Porto, uma vez eu estava evangelizando e um rapaz puxou uma arma e disse: você vai morrer se você entrar na porta da minha casa aí. Ficar de frente da minha casa, eu digo: hoje eu vou morrer, Jesus, hoje eu vou te conhecer. Porque eu não vou te deixar pregar para essas duas senhoras que estavam aqui. Eram duas senhoras do lado do meu esquerdo, um cidadão como está aqui, aquele carro ali fora, puxou, sacou do revólver. E ele era tão bonito e brilhoso que, em pleno meu dia, chega, raiou, digo: agora eu vou te conhecer, Jesus. Porque eu sabia, irmãos, aleluia, que pela palavra, aquele que morrer por amor do meu nome não morrerá, mas achará a vida eterna. Glória a Deus. E Paulo sabia disso. Paulo desejou morrer por causa, aleluia, do Evangelho, porque queria conhecer Jesus antes do tempo até mesmo. Ele desejou, porque sabia que se morresse, vamos imaginar quando Paulo ele resolve voltar para Roma. A ideia de Paulo era pregar o Evangelho em Roma, mas só quando ele chegou lá ele foi preso. E passou muito tempo numa prisão, só uma prisão domiciliar, guardada por soldados. E quando ele sai dali, ele é decapitado. Ele é colocado e ele é decapitado. Sabe o que eu penso? Eu penso que Paulo disse: rapaz, termina logo esse negócio aí, porque eu estou doido para ir para a glória. Eu sei que eu chegar lá, eu não vou chegar sem cabeça. Chegar lá no céu, eu vou ver o meu Jesus. Voltando à mensagem, a Bíblia diz que os irmãos, ele adquiriam ânimo nas prisões do missionário Paulo, do maior pregoeiro da época, do homem que ergueu templos, que levantou homens, aleluia, de maneira que a palavra vai dizer que eles pregavam a palavra mais ousadamente, confiadamente e sem temor. Essa palavra de Deus no verso 15: a verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Eu acho interessante quando Paulo começa a dizer aqui a forma que o Evangelho é pregado. Isso aconteceu, meu irmão, há muitos anos atrás. Após a assunção de Jesus. E Paulo, inspirado por Deus, nos revela isso aqui. É verdade que muitos pregam a palavra por inveja, porfia, mas outros de boa mente. Escuta só. E nós estamos vivendo essa época aqui que Paulo estava dizendo, apesar que já estava acontecendo isso aí lá. Acredito eu
que Paulo estava vendo a forma que era pregado o Evangelho. É interessante que Paulo ele narra em Filipenses a maneira que o Evangelho era pregado, mas havia uns remanescentes, irmãos, os que pregavam liberalmente, que não era invejoso, não era por porfia, não era faccioso, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Olha só, a inspiração para que esse livro chegasse hoje, estivesse em nossas mãos, não era só de Paulo, mas os demais discípulos de Jesus que se doaram. Você nunca parou para pensar o porquê que a Bíblia ainda existe? Se eu escrevesse um livro hoje, automaticamente daqui a 4, 5 anos, ele seria esquecido, ele desapareceria das bancas de revistas, de vendas e assim por aí. Mas a Bíblia não. A Bíblia, ela é escrita desde o começo ali. Começa pelos 5 livros chamados Pentateucos, escrito por Moisés. Quando eu vejo Moisés no monte, 40 dias e 40 noites, ele desce. E a forma que ele desceu é como se Moisés tivesse um HD no computador. Ele arquivou tudo na mente para escrever os 5 livros. E aí começa. E a Bíblia, irmãos, ela tem o começo da história da humanidade, o meio dela e o fim. Ela revela até o meu final e o seu final. E Paulo estava exatamente falando acerca desse negócio, que ele pregava a palavra, mas ele revela que alguns eram por inveja, por porfia, mas havia alguns que pregavam por amor. Aleluia. Por causa das prisões, por causa das perseguições. E não é de hoje que se persegue crente, nós estamos observando aqui. Paulo diz, mas outros na verdade anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar que são nas minhas prisões. São os aproveitadores, são aqueles que pregavam ali, julgando acrescentar alguma coisa acerca do sofrimento de Paulo. E quando se prega sobre Paulo, irmãos, eu pelo menos fico encantado, porque a forma que Paulo, antes de ser Paulo, Saulo, se comportava, e da maneira da conversão, porque a conversão de Saulo, ela não foi demorada. Se você observar lá, no livro de Atos 9, do encontro de Paulo com o próprio Jesus, você observa que foi coisa rápida, 3 dias. 3 dias Saulo teve um encontro com Deus. A história de Saulo é que ele era um homem muito conhecedor do Torá, da palavra. Era um homem que conhecia demais. A Bíblia vai dizer que na escola de Gamaliel ele excedia os jovens, todos os mancebos. Mancebo é jovem. E ele era uma pessoa tão inteligente que ele aprendia mais, era o melhor da classe, posso dizer assim. Além de ser poliglota, que falava vários idiomas. Paulo excedia. Mas o que faltava em Saulo, aleluia, que está em nós hoje. Porque Saulo tinha muito conhecimento, mas não tinha graça. Excedia o entendimento. Mas olha, irmãos, é interessante que quando Saulo tem um encontro com Deus lá em Damasco, Deus esvazia agora o entendimento de Saulo, o conhecimento dele, para encher ele de graça. Porque a Bíblia vai dizer que ele achava que fazia o correto. Quantas pessoas não estão agindo dessa forma, perseguindo-nos, afligindo-nos, apontando-nos, pensando que é o correto, que precisa ter um encontro como Saulo. Só que para se ter um encontro, irmãos, tem que querer, tem que eu e você pregar, anunciar a palavra, não por inveja nem por porfia. É o que acontece.
por amor. Paulo diz que outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção. Outros, aleluia, pregando a palavra dessa forma, diz a palavra de Deus, não puramente, mas julgando acrescentar as lições das minhas lições. É o que mais lindo que eu acho agora, ó. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Olha só, Paulo quer dizer assim, não importa se eu estou pregando aqui por dinheiro, o importante é que vidas vão ouvir. Agora, a cobrança vai vir para mim, tu vai prestar conta. Não importa se eu estou pregando por inveja, mas naquele dia eu vou prestar conta. Agora, se eu conheço isso, por que eu vou fazer dessa maneira? Queridos, eu nunca preguei por dinheiro. Tem algumas igrejas lá no Brasil, eu não recebo nada delas. Se Deus me sustenta de outra forma, para que eu viver da obra? Vivo da obra. Deus mandou sair do emprego, Deus me desempregou para cuidar do rebanho. Paulo diz que importa, o importante é que o nome de Cristo seja pregoado. É por isso que a Bíblia vai dizer, irmãos, que dentro da igreja vai haver o joio e o trigo. Exatamente isso aqui, ó. E pode ser pregado. Pessoas vão ouvir. Ou eu sou joio ou eu sou trigo. Você já ouviu aquela passagem que Jesus vai dizer assim, ó? Ele vem buscar um povo no meio de um povo. Aí as pessoas pensam assim, rapaz, Jesus vem pregar um povo no meio de um povo. Esse povo deve ser o pecador, o macumbeiro, o feiticeiro. Não. Ele vem buscar o povo no meio do seu povo. Ele vem buscar o trigo no meio do joio. Você sabe qual é a diferença do trigo para o joio? Porque o trigo, irmãos, ele tem semente, então ele produz. O joio não tem semente, ele não produz. Porque se eu sou pastor, pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Às vezes a igreja não entende, rapaz, isso é papel do pastor, é do missionário, é do diácono, é do presbítero, não. É da ovelha. É você que tem que gerar a ovelha. O pastor ele tem que cuidar, apacentar, pastorear. Logicamente, o pastor tem que estar também à frente, né? É porque eu sou pastor, eu digo, rapaz, vai lá, evangeliza, e eu fico em casa balançando a rede. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando e a rede balançando, levando a palavra com amor. Aí não dá, meu filho. Aí Jesus vem com uma espada, pá, corta os pulos. Voltando à palavra, Paulo diz, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Que coisa linda Paulo dizer isso aí. É você entender, não interessa, meu irmão. Eu estou alegre, porque eu preguei, lancei a semente, ela morreu, germinou e agora está dando fruto. Independente, aleluia, de quem está fazendo isso. Mas tem vidas que vão ser salvas, tem vidas que vão ser libertas, tem vidas que vão ser, aleluia, chamadas naquele dia para morar no céu. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque sei que disto me resultará salvação. Olha só, isso é um resultado que Paulo estava dizendo. Logicamente que toda palavra pregoada, irmão, vai resultar em alguma coisa. Agora, eu tenho algo interessante a dizer. Eu comparo o que Apocalipse capítulo 20 vai falar para com nossas vidas.
Porque a Bíblia, ela é completa, mas também é complexa. Mas também não é difícil de entender quando a gente lê com os olhos espirituais. Amém. E Deus só me conhece se eu for reconhecido por Ele em primeiro lugar. Muitas vezes nós queremos ser reconhecidos, mas pelo homem, não por Deus. Ora, isso vai resultar em salvação, diz Paulo. Mas a forma desse resultado de salvação é quando eu opto a deixar o mundo e viver uma vida regrada, santificada, separada para Deus. E quando a gente é criança e começa a estudar, pelo menos na minha época era assim. Você chega numa classe de aula, tem muitos alunos, e a professora vem e faz uma chamada, tem uma lista ali, lista de chamada, e ela vai chamar. A maioria das vezes está em ordem alfabética. E como meu nome é Valdir, eu sou um dos últimos, né? Uma classe de 49, 48, sempre era o meu número. E no começo da aula ela vai dizer assim: Valdir, eu, presente, professora. Eu fui reconhecido pela minha professora que eu estou na classe e estou presente. Agora, no dia do juízo, Deus também fará uma chamada, e o meu nome tem que estar lá também em um dos livros, que é chamado o livro da vida, porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse: e todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Paulo estava dizendo que resultado de salvação é ter vida eterna, irmãos. É deixar o mundo, é largar tudo que o mundo me oferecia, porque a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. O diabo, ele opera. O diabo não quer que você venha para a casa do Senhor. Ele vai colocar no bar, num prostíbulo, numa danceteria. Não vai. O resultado não é salvação. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. É uma forma que Paulo está expressando aqui acerca do trabalho, da obra, do desejo ardente, porque Paulo tinha sede, mas era sede, irmão, não era de água, era sede de alma. Paulo tinha tanta sede de alma que ele não conseguia ficar quieto. Viajou muito. Muitas viagens de Paulo não foi de primeira classe, não, foi manietado, prisioneiro. Aquela viagem lá, em que o navio se desmancha todo, e ele... Eu acho interessante essa passagem, porque o Espírito Santo de Deus disse para Paulo: Paulo, se ficar todo mundo aqui, ninguém morre, nem um fio de cabelo se perderá. E a Bíblia diz que alguns homens tiveram medo de pegar os botes salva-vida. O navio se desmanchou. Paulo deparou-se em uma ilha chamada Ilha Malta. E o mais interessante é que quando ele chega ali, ele vai colher gravetos para fazer uma fogueira, para se aquecer, e vem uma serpente e pica na mão de Paulo. E o morador diz assim: rapaz, esse homem deve ser homicida, escapou ali do mar e veio morrer aqui em terra. A Bíblia diz que ele só fez assim, ó, balançou a mão, a serpente largou, foi embora. Esperavam que Paulo ia morrer. Demorou. E nada. E os homens disseram: rapaz, aí é um semideus, peraí. Levaram para o dono da ilha. Houve um milagre. Houve a salvação. Era engrandecido Cristo. Aleluia. Todavia,
corpo dele, quer seja pela vida ou pela morte. Eu acho interessante é isso, irmãos. É que se eu morrer hoje, Deus será glorificado. Tanto aqui na terra como no céu, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas se alegra na morte dos santos, do servo fiel, do verdadeiro, daquele que deixou tudo e todas as coisas para viver uma vida regrada, separada, santificada para Deus. Aí a palavra aí, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, em outras passagens, ou então ganho. Olha só, você poderia dizer assim, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho? Nenhum você vai poder dizer isso, porque eu não posso dizer que você está nessa condição que Paulo, mas você pode dizer para Deus: Senhor, se eu morrer agora é ganho, viver aqui é lucro, mas se tu me levar agora é ganho, porque eu sei que eu estou no céu para dentro. A minha salvação está garantida, meu nome está escrito no livro, eu sou reconhecido por ti, eu terei e receberei um novo nome, o Senhor vai me chamar, está entendendo? Para se dizer isso, irmão, você tem que ser fiel. Eu me lembro de um certo irmão que chegou para mim em pleno altar da igreja e disse: Pastor Rodrigo, se Jesus voltasse agora, o senhor iria para o céu? Eu digo: rapaz, eu estou no céu para dentro. Ah, se ele voltasse agora, eu estou na glória, meu irmão. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, mas isso eu não posso dizer o mesmo. Eu digo: como assim, irmão? Eu não posso dizer, pastor. Se ele voltar agora, eu vou para o inferno. Eu olhei para ele assim: meu irmão, não estou acreditando não. Eu fiquei boquiaberto e ouvi isso aí, porque era um ministro. Como é que pode eu servir a Deus com carro? Eu não poder dizer, tomar posse da palavra: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Aleluia. Eu estou servindo a Deus para que um momento, qualquer momento inesperado, um momento, aleluia, ao qual o Senhor pode vir agora e me chamar, Viver uma era escatológica, irmãos. Os sinais estão se cumprindo, Jesus está voltando. Será que nós estamos preparados? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não assistem. Se esse versículo terminasse até aqui, era bom. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí pronto. Rapaz, aí se terminasse aqui, é bom, a Bíblia é completa. Aí imaginou, pai, então se pronto, se não tem nenhuma condenação, você eu posso fazer o que eu quero, pode. Mas a Bíblia vai completar: os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Quem anda conforme o Espírito Santo de Deus não faz a vontade da carne, porque quem faz a vontade da carne faz a vontade do diabo. Faz a vontade do diabo, porque a carne só nos leva ao pecado, às vaidades, à vontade desse mundo. Se eu vivesse na carne, eu não estaria nem aqui. Outrora eu vivia na carne, fazendo shows, tocando em banda de forró. Aí Jesus me chamou para que eu pudesse viver com Cristo e morrer com Cristo. Quem está compreendendo da glória de Deus? Então, querido, nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu não sou nem merecedor. Paulo diz assim: eu sou mais que um dos homens. Eu não sou nem merecedor. E era Paulo, irmão. Paulo era cheio do Espírito Santo. Era tremendo. Bastava ele olhar e apontar e caía demônio, como aquela mulher que adivinhava. Cheio do conhecimento, se esvaziando da lei, cheio-se da graça, escreveu a palavra.
por causa de Paulo, a igreja criava ânimo em suas prisões. Não se entristeciam. Não diziam, agora pronto, acabou. Paulo está preso, vamos desistir, fecha a porta da igreja. Não era assim não. Era diferente. Era diferente. Eu estava meditando hoje, Senhor, o que eu vou pregar? Eu tinha meditado uma palavra ontem, mas testificava no meu coração, não é essa palavra, irmão. Eu digo, Jesus me dá, então me dá uma palavra. E eu costumo, irmão, pegar uma palavra, eu não costumo lê-la, porque eu espero o Espírito Santo falar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou para mim e para você nessa tarde, esse começo, finalzinho de tarde, para entendermos uma coisa: todo sofrimento, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflição, tem bom ânimo, eu venci o mundo, e vós sois mais do que vencedores. Eu analisando essa passagem, para encerrar aqui, quando Paulo diz assim, vós sois mais do que vencedores, eu estava sem entender. Eu disse, Jesus, eu quero entender esse negócio, como é que pode? Se eu sou mais do que vencedor, significa que eu sou vencedor. E aí eu fui entender, irmão, levei para a ciência. E na ciência, irmãos, eu entendi que quando eu fui concebido, havia milhares correndo para entrar no mundo materno. E eu fui vencedor. Eu entrei primeiro. E nós sabemos que a forma que se forma uma criança, né? Após entrar um, mal, dois, fecha-se pronto. E eu fui vencedor daqueles. Aí Jesus veio ao mundo e disse, agora vós sois mais do que vencedor, porque agora tu tens Ele. Agora tu vive em Cristo. Então nós somos mais do que vencedores, irmãos. Então não vai ser a luta, o desânimo, a tribulação, ou mesmo prisões, ou até mesmo a morte. Nós não vamos vir aqui, né? Quem nos separará do amor de Deus? Será que a fome, a nudez, a espada ou a morte? A morte é que me aproxima mais. Eu tenho a morte, irmãos, como um passaporte para os céus, a vida eterna. A morte é minha amiga. A morte é minha amiga. Porque ninguém entra no céu vivo, não. Só entra no céu se morrer primeiro. A Bíblia diz que quando o lavrador vai plantar a semente, ela tem que morrer. Porque se jogar ela de qualquer jeito, ela vai apodrecer e vem e os bichos comem. Ela tem que morrer primeiro. Se eu não morrer, eu não vou para o céu. Lá no céu não tem ninguém vivo. Carne e osso não. Uma vez eu perguntei à igreja, irmãos, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo, na igreja. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Então ninguém quer ir para o céu. No céu não entra vivo não, só entra morto. Tem que morrer, morrer. Morrer o quê? Morrer para o mundo agora. É deixar o mundo para trás. Eu larguei a fama, o sucesso. Eu larguei a mídia para andar e entrar no anonimato de Deus. Ser reconhecido por Deus. Naquele dia, ele olhar para mim e dizer assim, vinde, vem bendito de meu Pai. Está reservado um lugar para ti aqui, olha, a glória. E não olhar para mim e dizer assim, apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Que palavra dura que Jesus vai dizer, mas está na Bíblia, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você, se está na Bíblia, eu defendo ela até dentro do inferno, se Deus mandasse lá e pregasse para o diabo. Está na Bíblia. Vai se cumprir. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Há de se cumprir. Jesus não voltou, ele sabe por quê? Por causa de nós, da igreja. Porque não estamos preparados. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Não optou servir a Jesus, a oportunidade é essa. Porque se eu estou esperando Jesus daqui a milésimo de segundo. Bom que você corra e coloque o seu nome no livro da vida. Para servir a Deus e ter uma vida próspera, abençoada. Em nome de Jesus. Amém?
Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Vamos. O meu convidado especial está ali, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, irmão. Recém-chegado aqui em Portugal, glórias a Deus, que Deus possa lhe abençoar. Me abençoe, em nome de Jesus, que Deus possa abrir as portas e as comportas do céu, que você possa reconhecer que Deus, que é Deus que está fazendo, você fazendo isso, Deus vai lhe abençoar. Amém? Convidei mais pessoas, mas infelizmente não vieram, mas eu louvo a Deus porque aprova a Deus, só nós aqui. Amém? Mas domingo, 10 horas da manhã, nós estaremos aqui novamente. Quero contar com a presença novamente do meu irmão. Domingo é o primeiro dia da semana, irmãos. É o primeiro dia da semana que nós temos que engrandecer e agradecer a esse Deus e adorá-lo pelos dias que nós passamos saudável. Amém? Oramos. Amantíssimo Deus e Pai de toda a glória e eternidade, sou grato a Ti, meu Deus, meu Pai, por estarmos em Tua casa, em Tua presença, Te engrandecendo, Te exaltando, bendizendo o Teu nome, Te enaltecendo, meu Deus, meu Pai, o Teu santo e excelso amado nome. Obrigado, meu Deus, meu Pai, porque nós adquirimos um pouco do conhecimento através das sagradas letras e que o Teu Espírito Santo me usou, Pai, colocando palavras inefáveis aos corações que estão aqui nessa noite. Deus querido, Deus amado, toma os Teus filhos em Tuas mãos, guarda, livra, protege, que a palavra, Pai, possa ficar guardada, assuatada nos seus corações, Senhor, para que, aleluia, nós possamos paulatinamente crescermos espiritualmente pelo poder desta palavra santa e poderosa. Deus amado, leva os Teus filhos em paz, como Tu trouxeste em paz, Senhor, guardando-os, livrando de todo mal, de toda astúcia será do diabo, repreendendo, Pai, o projeto do diabo, Pai, pois a Tua palavra lá no livro do profeta vai dizer que nenhuma arma preparada, forjada contra nós, há de prevalecer, Pai, pois as portas do inferno não vai prevalecer contra a Tua igreja na face da terra. Pai, entrega em Tuas mãos, Senhor, a nação brasileira, Senhor da glória, entrega em Tuas mãos a nação portuguesa, meu Pai, a Europa em si, o planeta, Pai, em nome de Jesus, e todos aqueles que nesse momento, Pai, está sendo, aleluia, abertas as portas, Pai, para exaltar e bendizer o Teu nome, como nós aqui, Deus de Israel. Assim eu te oro, já te agradeço, crendo na bênção, crendo na vitória, crendo no sobrenatural, Senhor. Nos capacita e nos leva em paz para o nosso lado. Obrigado, Deus de Israel. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Pois com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a união do Senhor, a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo esteja sempre derramado sobre toda a Tua igreja, desde agora e para todos sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Em fortes palmas para Jesus. Não esqueça de apertar a mão do seu irmão, desejando a ele